Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook. Intenções da missa: João Vidotto, Pasqualina Baceto Vidotto, José Vidotto, Armando Pavão, Luciana Mendes, Irene Scanfella Mendes, Atília Alves, Ana Baleiro Alves, José Baleiro Alves, Mariana Angélica Faria, Joaquim Marques da Silva, Djanira Dias de Souza, Lió Lopes dos Santos, José Lopes dos Santos, Nair Vieira dos Santos, por todas as almas do purgatório, e em ação de graças a São José. Reunidos em nome de Cristo, queremos acolher a força profética e soberana do Espírito. Ele nos convida a superar a mentalidade sectária e a sermos acolhedores dos pobres e sofredores, eliminando em nós tudo que possa ferir a caminhada dos irmãos e irmãs. Neste dia da Bíblia, celebremos nosso Deus e sua palavra, que nos alegra o coração. Com nosso canto, acolhamos a procissão de entrada. Senhor, entrará no santuário para te louvar. Senhor, entrará no santuário para te louvar. E tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. E tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 26º domingo do tempo comum. Eu quero saudar e acolher também, com muito carinho, aos irmãos e irmãs que através do Facebook se unem a nós e conosco celebram esta Eucaristia, neste dia em que na liturgia da Igreja celebramos o dia da Bíblia. Que a palavra de Deus contida na Bíblia seja esta luz que nos vai iluminar e orientar no caminho que nós devemos seguir para que possamos um dia chegar ao céu, como assim queremos e como é o desejo de Deus para todos e para cada um de nós. E neste momento do ato penitencial, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão.
com muita humildade reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus, nosso Pai. No instante de silêncio, façamos o nosso exame de consciência. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em pé. A palavra de Deus é luz para nossos pés. Ela nos mostra o caminho e confirma a direção da vivência cristã. Com alegria, acolhemos a Bíblia Sagrada cantando. Cantando
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento, um chamava-se Edade e o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E assim
Leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés,
do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, muito amados irmãos e irmãs que através do Facebook celebram conosco esta Eucaristia. Acabamos de ouvir no Evangelho que os discípulos viram um homem que, embora não pertencesse ao grupo deles, estava expulsando demônios em nome de Jesus. Qual foi a imediata reação dos discípulos ante este acontecimento? Pediram que imediatamente aquele homem parasse de fazer o bem que estava fazendo, pelo fato único de que ele não pertencia ao grupo deles. Certamente movidos pelo zelo, movidos pelo medo de que aquele homem, naquele momento, estivesse agindo em nome de Jesus e depois estivesse fazendo coisas erradas, dando assim contra-testemunho, os discípulos imediatamente pediram para que ele parasse de fazer o bem que estava fazendo, porque não pertencia ao grupo deles. O que eles fizeram depois? Levaram até Jesus a situação. E nós podemos imaginar que eles pensaram, não é, que Jesus iria lhes dizer assim: muito bem, parabéns, é isto mesmo, vocês agiram corretamente. Não sabemos quem é este homem, pode ser um mau elemento. Então o que vocês fizeram foi muito bem, é isso mesmo. Mas não foi bem isto que Jesus lhes disse, não foi bem esta resposta que Jesus lhes deu quando eles apresentaram-lhe este fato. O que Jesus disse: não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. E nós podemos nos perguntar: que ensinamento a igreja nos quer transmitir? Que ensinamento podemos nós extrair deste interessante episódio do Evangelho que nós acabamos de ouvir? Com toda certeza, um ensinamento muito precioso para a nossa vida cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos uma coisa: Deus é absolutamente livre. Deus é, em sua essência, livre. Nada o pode prender, nada o pode deter, nada pode condicionar o seu agir. Deus é essencialmente livre. Ele age onde Ele quiser, Ele age quando Ele quiser,
ele age do modo como ele quiser, e ele age se valendo dos instrumentos que ele quiser dele se valer para realizar o seu agir no mundo. Porém, existe dentro de nós esta tentação terrível de querermos aprisionar Deus nos nossos esquemas, de querermos deter Deus, de enquadrar Deus nas nossas coisas, quando Ele é essencialmente e absolutamente livre para realizar o seu querer, do modo, no lugar e quando Ele quiser. Ainda que exista em nós esta tentação, este desejo de monopolizar Deus, porque muitas vezes nós pensamos assim, nós compreendemos Deus como alguma coisa que nos pertence, como algo que é nosso e de mais ninguém, quando saibamos, Ele é essencialmente e absolutamente livre para agir do jeito que Ele quiser. Vejam, quando os discípulos proibiram aquele homem de expulsar demônios em nome de Jesus, eles não tinham uma intenção ruim. A intenção deles era boa. Eles certamente pensaram, não é? Este homem agora está agindo em nome de Jesus, mas pode ser que depois ele seja ocasião de escândalo. Ele haja de modo contrário ao que ele agora está fazendo. É melhor que ele seja detido nisto que ele está realizando. Os discípulos não tinham uma intenção ruim, eles visavam o bem, mas saibamos, querer o bem pode também ser mal, querer o bem pode também ser ruim, quando nós queremos o bem unicamente para nós. E isto tem um nome, sabemos nós muito bem qual é. Aliás, 3 nomes: ciúmes, inveja e egoísmo. Neste capítulo 9 do Evangelho segundo São Marcos, alguns versículos antes, vejam que interessante, levam até Jesus uma pessoa que estava possuída pelo demônio. E a pessoa que leva o possesso até Jesus lhe diz assim: olha, Senhor, eu pedi aos teus discípulos que eles expulsassem este demônio, mas eles não conseguiram. Estão vendo? Os ciúmes, a inveja. Talvez os discípulos, ante o fracasso da tentativa de expulsar o demônio, e viram depois aquele outro que nem fazia parte do grupo deles, conseguindo fazê-lo em nome de Jesus, foram tomados por esta coisa horrível que se chama ciúme, que se chama inveja. Fonte de divisões, fonte de rivalidades, fonte de desentendimentos. E proibiram aquele homem de fazê-lo ante o próprio fracasso, não é? Todos nós já ouvimos coisas do tipo: se eu não posso, ele também não pode. Se eu não consigo, ele também não vai conseguir. Se eu não tenho condições, ele também não terá. E com que tristeza, meus irmãos, até dentro da igreja, pessoas que se consideram donas das coisas, pessoas que se consideram proprietárias daquilo que, no fim das contas, pertence a Deus, que buscam um protagonismo que, na verdade, não existe de protagonismo absolutamente nada, porque o protagonismo de tudo tem de ser, em tudo e sempre, de Deus. De Deus. Isto é meu, isto me pertence, o meu cargo, a minha coisa, meu, ridículo. Dentro da igreja,
nos ambientes de trabalho, nos círculos de amizade, nas famílias. Estes ciúmes, esta inveja, esta coisa horrível que transforma as pessoas em monstros e que faz com que o que elas desejam, que aparentemente é bom, se converta em mal. Mal. Porque a intenção não é jamais o bem, mas é o protagonismo pessoal, que em face de alguma realidade pode às vezes estar, não é? Digamos assim, em perigo. Quem não é contra nós é a nosso favor. Investiguemos o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs. Sabemos nós que os ciúmes e a inveja e o egoísmo junto de tudo isto, quanto mal tem feito dentro da igreja, nas famílias, nos ambientes de trabalho, não é? Pessoa invejosa, pessoa ciumenta, como isso é terrível. Fonte inclusive de mortes, não é? Como nós vemos aí acontecendo hoje, por exemplo, os feminicídios. Pessoas que amam de um modo doente, que não amam o outro, amam a si mesmas. E travestem este amor doentio por si, de amor pelo outro, de busca do bem, e etc, e etc. E à luz de tudo isto, não é? Podemos continuar a meditação do Evangelho sobre esta palavra de Jesus a respeito da integridade, da honestidade com a qual nós devemos tratar os outros, nos relacionar com os outros, para não sermos para os outros motivo de escândalo, mas também a integridade, a honestidade com a qual nós devemos nos relacionar conosco mesmos, não é? Vejam o que Jesus diz. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, Jesus não está falando de crianças aqui. Estes pequeninos que creem, ele está se referindo às pessoas que têm fé, mas que têm uma fé um pouco imatura, que têm a fé um pouco infantil, não é? Estas pessoas que não têm raízes na própria fé e que por causa de qualquer coisa se desanimam, que por causa de qualquer coisa se desviam, que por causa de qualquer coisa se afastam de Deus. São estes. Se alguém for motivo de escândalo para estes, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Alguém já viu aqui uma pedra de moinho? Procurem ver para vocês, né, terem um pouco da noção do que nosso Senhor está dizendo no Evangelho. Né? É uma pedra simplesmente gigantesca, porque Ele está dizendo, é melhor morrer deste modo, violentíssimo, sem possibilidade de salvação, porque imaginem uma pedra gigante e alguém te jogar no mar com essa pedra amarrada ao seu pescoço, do que você ser motivo de escândalo para o seu irmão, que tem uma fé ainda um pouco infantil, um pouco imatura, diferente da sua, não é? Quantas vezes a gente escuta, meus irmãos e irmãs, não é? Ah, fulano de tal vive dentro da igreja, mas é um trapaceiro, se ele pode ser, por que eu não posso? Escândalo. Ah, fulano de tal vive rezando, mas é um fofoqueiro, fala mal da vida de todo mundo, por que eu não posso? Ah, fulano de tal vive na igreja, mas é adúltero. Desculpem falar assim, mas é verdade. Não é fiel à sua esposa, ao seu esposo, por que eu não posso sê-lo? O escândalo, a palavra escândalo em grego significa pedra que faz o outro cair.
O que é ser motivo de escândalo? É levar o outro ao pecado a partir do meu modo de viver incoerente com a fé que eu digo professar. Vivo dentro da igreja, mas fora da igreja é como se eu desconhecesse Cristo e a fé. O que nosso Senhor diz para estes, nós devemos nos incluir, não é? Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Eu não vou comentar longamente, não é? Isto da mão que deve ser cortada, do pé que deve ser cortado, do olho que deve ser arrancado, porque nós conhecemos muito bem a interpretação disso, não é? Sabemos que nosso Senhor não está mandando a gente cortar nem pé, nem mão, nem arrancar os olhos, que isto aqui é colocado num sentido figurado. O que as mãos significam? O nosso agir, que pode ser um agir pecaminoso. O que os pés significam? A nossa liberdade. Porque quando a gente, não é, está com tudo em ordem nos pés, a gente caminha, a gente vai para lá, a gente vem para cá, etc. E pode ser que a nossa liberdade seja uma liberdade pecaminosa. Por quê? Uma libertinagem travestida de liberdade. As pessoas que pensam que podem fazer tudo o que querem fazer. Uma autonomia que não está submetida ao critério da responsabilidade. Um ser livre pecaminoso. Os olhos, símbolo dos nossos desejos. Através dos olhos entram, não é, em nós as imagens que na nossa mente se transformam em sentimentos, em emoções, em desejos e tal. Os nossos desejos, que muitas vezes são pecaminosos, olhos maliciosos, olhos julgadores. Perguntemo-nos neste dia, qual é a mão, qual é o pé, qual é o olho que eu preciso extirpar de mim? Quais são as ações, quais são os sentimentos, os desejos, quais são as coisas que eu alimento em mim, que eu preciso arrancar para ser salvo, não é? Pensemos, por exemplo, nas amputações que são feitas. Às vezes, para que uma pessoa continue viva, o que precisa fazer? Tirar o pé, tirar a perna, tirar a mão, um dedo, alguma coisa. Porque se aquele membro não for extirpado, o corpo todo vai ficar doente, aquela pessoa vai morrer. É uma dor que leva à cura. É uma dor que salva, não é? Pergunte-se, como eu tenho me perguntado, de que eu preciso me livrar? Talvez seja daquele grupo de WhatsApp no qual você está, que só tem coisa contrária à fé. Talvez seja daquele círculo de amizade, no qual só se falam baixarias, no qual só se falam da vida dos outros. Talvez seja daquela amizade horrenda que te leva para o pecado. Do que eu preciso me livrar? Ai, padre, mas é gostoso. Muito bem. O pecado nunca é uma coisa aparentemente ruim. Mas a renúncia, o extirpamento, é para nós ocasião e motivo de salvação. Nosso Senhor diz no Evangelho, ouvimos muito bem, para entrar na vida com V maiúsculo, precisamos nós fazer estas renúncias. E cada um de nós aqui sabe muito bem quais são as renúncias que precisa fazer. Façamo-las enquanto temos tempo para fazê-las. E assim, não é? Poderemos experimentar esta alegria
a partir de uma dor, claro, da renúncia, mas esta alegria, não é? De percebermos que esta palavra de Deus, não é, que celebramos hoje no dia da Bíblia, esta santa palavra, esta palavra maravilhosa será para nós não somente alguma coisa que a gente ouve, etc., mas alguma coisa que será o critério para eu fazer na minha vida, no dia a dia da minha vida, no meu cotidiano, as minhas escolhas, não é? E também as minhas renúncias. Aquilo que eu preciso acolher, mas aquilo que eu preciso também afastar de mim, para ir para o céu um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada súplica, iremos dizer juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja e seus servidores, para que se empenhem no diálogo ecumênico e interreligioso e reconheçam a voz de Deus que age no mundo inteiro, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas autoridades do nosso país, para que zelem pela honestidade e pelo bem comum e favoreçam uma melhor distribuição da riqueza, sem deixar ninguém de lado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos anunciadores da palavra de Deus, para que dela sejam fiéis intérpretes e evitem uma leitura fundamentalista que vá contra o espírito da mensagem de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos trabalhadores, para que sejam recompensados com justo salário, tenham seu ofício e experiência valorizados e desempenhem com integridade suas funções, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que nos esforcemos para sintonizar nossa caminhada com a verdade e a vida que emanam da palavra de Deus contida na Bíblia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes somos nós os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nós
Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo Sacramento, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que a nossa comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar brevemente para alguns recados. Na próxima quarta-feira, dia 29, celebramos a festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. E nós iremos celebrar a Santa Missa em honra dos santos arcanjos às 7h30 da noite aqui na nossa igreja matriz. Venha, participe da Santa Missa, sobretudo você que está fazendo a quaresma de São Miguel, e pedimos para aqueles que quiserem trazer a água e o sal também, que pela intercessão de São Miguel Arcanjo serão abençoados. Na próxima quarta-feira, 7h30 da noite. Na quinta-feira, dia 30, haverá o retorno do grupo de oração, as atividades do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Também aqui na Igreja Matriz, às 7h30 da noite. E na sexta-feira, dia 1º de outubro, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós iremos celebrar a Santa Missa lá no bairro Vacari, Santa Teresinha é a padroeira da capela, da comunidade do bairro Vacari, então nós iremos celebrar a Santa Missa lá. É também a primeira sexta-feira do mês, mas não haverá missa aqui na Igreja Matriz. Aqueles que quiserem participar, dirijam-se, por favor, ao bairro Vacari, porque a missa será celebrada lá no salão, com o distanciamento, Haverá espaço para todo mundo que queira participar da Santa Missa em honra de Santa Teresinha, na próxima sexta, às 7h30 da noite. E eu gostaria de divulgar o balancete, muito brevemente, do nosso drive-thru, feito no sábado e no domingo da semana passada. Nós vendemos um total de 120 leitoas, 533 frangos, 1.017 quibes, 828 maioneses, 545 pastéis, 400 kits de canudo. E tivemos um lucro líquido de R$ 29.489,76, quase R$ 30 mil. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que contribuíram, que colaboraram, que acreditaram neste nosso trabalho. Quantas pessoas às vezes, vocês não vão conseguir vender nada, que isso está caro, que isto e aquilo. Gente, o preço é condizente com o que a gente paga nas coisas. Em 2019, na festa de São Pedro, pagávamos R$ 5,80 o quilo do frango. Estamos pagando agora mais de R$ 12. Mas, com as críticas e também com tudo que a gente naturalmente enfrenta, nós conseguimos este valor, com a graça de Deus, tão significativo, de quase R$ 30 mil. E eu gostaria de lhes dizer muito obrigado. As pessoas que venderam
como se diz, as fichas, não é? As pessoas que compraram, sobretudo as pessoas que trabalharam aí no nosso salão, quase 2 semanas de trabalho, não é? E nós tivemos este resultado tão significativo, não é? Então, muito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês, né? Nós já iremos dar início agora ao concerto externo do nosso telhado da igreja. Então, logo com a graça de Deus, vamos também começar a fazer aqui dentro, né, no forro, aquilo que nós precisamos realizar, né? Então, muito obrigado de novo. Que Deus abençoe e que Deus recompense em sua misericórdia e bondade, não é? A esta generosidade tão bonita das pessoas da nossa comunidade. Eu acho que a nossa comunidade merece uma salva de palmas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de chamar aqui ao meu lado o Arthur. Vem cá, Arthur. Não é? Porque o Arthur também está entre os novos coroinhas que estão nos ajudando aqui no altar, não é? Já tem 3 ou 4 finais de semana que nós estamos apresentando os novos coroinhas, não é? Está feliz, Arthur? Muito bem, nós também estamos muito felizes, não é? Lugar de criança, gente, é na igreja, é nas coisas de Deus, não é? Isto nos enche de muita alegria, não é? O Arthur já tinha servido antes da pandemia, mas só um pouquinho, então agora está voltando às suas atividades como coroinha, não é? Então, por isso nós queremos dar graças a Deus, e também para o Arthur nós vamos dar uma bonita salva de palmas. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo feliz, uma semana abençoada. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Minha vida é mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do